Bom dia, um feliz dia. Hoje é 7, um feliz sábado para vocês. Hoje nós começamos uma nova lição, a lição que nós vamos estudar durante a semana, o título dela, As Alianças de Deus Conosco. E o verso para memorizar está em Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Ele diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Amém. Então nós vemos aqui que Deus impõe uma condição, né? Se nós ouvirmos a voz dele, né? Guardarmos todos os seus mandamentos, né? O Senhor diz que exaltará cada um de nós sobre todas as nações da terra, né? E fala ainda, se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão a todos essas bênçãos. Então existe aí uma condição, ou seja, Deus vai fazer se você também fizer, né? Na Bíblia existem várias situações de alianças que Deus fez com o povo, que existe uma condição às duas partes. Tem que estar tanto a humanidade quanto Deus. E existe também condições incondicionais, né? Que Deus vai fazer independente do que a gente faça. É um exemplo muito bom de intensidade, uma questão incondicional, é o amor que Deus tem por cada um de nós. Deus quer salvar todos, né? Deu seu Filho para sacrificar na cruz por cada um de nós. E, independente se você amar Ele ou não, Ele vai te amar, né? Ele te amou, deu seu Filho, né? Com um amor incondicional, mesmo sabendo que você poderia negá-lo e não aceitá-lo. Então essa é uma forma de um amor incondicional que Deus tem para comigo, para com você e para com toda a humanidade. A lição vem abordando, tem a ver as condições bilaterais com as condições unilaterais que Deus faz através de alianças. E a gente vai ver isso no decorrer dessa semana também. Ele fala, é surpreendente que Deus tenha feito alianças ou pactos, né, conosco. A maior parte deles é bilateral. O que significa essa condição bilateral? Ambas as partes, Deus e os seres humanos, têm uma obrigação a desempenhar. Por exemplo, um exemplo de aliança bilateral, né? Aquela que a gente conversou agora, mas também é aquela obrigação, né? E a desempenhar. Um exemplo se você fizer isso, eu farei aquilo, né? Ou seja, como a gente viu no verso, né? Se você seguir meus mandamentos, meus preceitos, segundo Jesus, Deus vai te abençoar. Né? E você faz a sua parte, Deus faz a dele. Isso é uma condição bilateral, uma condição que a gente pode considerar como uma condição, né? Ou seja, você faz uma parte e eu faço a outra. É Deus que está falando isso, né? Um tipo mais incomum de aliança é a unilateral, ou seja, depende só de uma pessoa. Farei isso que você faça algo ou não. Ou seja, Deus deu sua vida, independente se você iria aceitá-lo ou não, né? Isso é uma condição unilateral ou incondicional, vamos dizer assim, né? Ele não depende de uma outra pessoa para fazer isso. Algumas das alianças de Deus com a humanidade são unilaterais. Por exemplo, ele faz, lá em Mateus 5,45, ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, né? Ou seja, não importa o que façamos ou deixamos de fazer, podemos contar com Deus para ter o sol e a chuva. Após o dilúvio, Deus também prometeu à humanidade e a todos os animais da terra que nunca haveria outro dilúvio. Isso está relatado lá em Gênesis 9, de 9 a 16. Vocês podem ler também lá. Independente de nossas ações, ele disse que iria fazer isso, né? E aí você pode ver esse relato nessa passagem que eu falei para vocês. Ele também prometeu, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Isso está lá em Gênesis 8:22. Ou seja, as estações vêm e vão, independente do que fazemos, né? Então, nessa semana, nós estaremos estudando algumas alianças bilaterais
que são alianças que dependem das duas partes, Deus e da humanidade. Ou seja, é a aliança entre Deus, né, e seus filhos. Vamos orar para que Ele, pela graça de Deus, né, possamos honrar nossa parte no acordo que Deus fez comigo e com você e com a humanidade, né? Vamos orar para que possamos fazer isso, ou seja, cumprir o acordo que Deus fez. Depende da nossa parte para que Ele possa cumprir a parte dele, né? Bom, que Deus te dê um ótimo sábado, um feliz dia na presença de Deus, que você estude, medite na palavra de Deus, né? Fortaleça a sua fé em Cristo Jesus e que você tenha uma semana abençoada estudando a palavra de Deus aí. Não deixe de estudar. Eu acho que a lição vai ser bastante importante você conhecer esses acordos que Deus fez comigo, com você e com a humanidade. Bom, eu desejo que você tenha um sábado abençoado. É meu desejo, minha oração, amém.